No vídeo de hoje eu quero falar sobre como os Estados Unidos vai resolver o problema da dívida que eles têm, que hoje já passa de 36 trilhões de dólares, e com isso vai fazer com que o preço do Bitcoin chegue a 1 milhão de dólares. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje, falar sobre essa possibilidade, esse cenário, certo? Porque a gente não tem bola de cristal e o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Então vamos falar sobre esse tema, sobre essa hipótese no vídeo de hoje, mas antes de começar, eu gostaria de lembrar que a gente tem uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o código Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. Então todos os links estão aqui na descrição com todas as informações. A Bipa é uma exchange aí bem fácil, bem simples, bem intuitiva de utilizar. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin e várias soluções aí, caso vocês tenham interesse. Bom, então seguindo aqui no conteúdo, o preço do Bitcoin hoje em dia está em 116 mil dólares e muito próximo da máxima histórica. Mas o que pode então ser um trigger aí para o preço do Bitcoin explodir? Bom, temos várias características. A primeira característica do Bitcoin é a escassez, certo? Então, quando a gente observa, por exemplo, o halving e a relevância do halving, eu acho que está aqui, assim, a relevância do halving ao longo do tempo, a gente vê que a relevância do halving vem caindo, certo? Na questão da oferta do Bitcoin. E a gente vê que o Bitcoin é um ativo escasso que tem no máximo 21 milhões de unidades que serão emitidos de Bitcoin. Então, isso significa que esse número provavelmente será muito menor, porque muitas pessoas perdem o Bitcoin, esquecem a senha, perdem a chave, por aí vai, não fazem a custódia correta. Então, certamente, essa oferta aí de Bitcoins será ainda menor. E por outro lado, a gente tem as moedas fiduciárias que vêm perdendo o poder de compra ao longo do tempo, porque a quantidade de moeda vem aumentando. Então, por exemplo, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, em função dos interesses, dos incentivos políticos. Por uma questão de teoria dos jogos, os políticos têm incentivos para aumentar a quantidade de dinheiro e de vez em quando a gente passa por alguns marcos históricos aí que acentuam esse problema. Por exemplo, um que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal é 1971. O que aconteceu em 1971? Então, o final do acordo de Bretton Woods, então o dólar deixou de ter paridade aí com o ouro e com essa mudança aí na moeda americana, a dívida começou a explodir, a inflação acumulada também começou a aumentar, a quantidade de dólares em circulação e por aí vai. A moeda se tornou pior, por quê? Porque políticos e burocratas passaram a ter um controle ainda maior sobre a moeda. Um outro marco interessante é 2008. O que aconteceu em 2008? Para quem não lembra, a crise do subprime nos Estados Unidos. E quais foram as medidas aí do Banco Central? Dobrar a aposta. A aposta é essa que já criou a crise. Então, quando a gente expande base monetária e manipula a taxa de juros, a gente cria distorções na economia, a gente cria as bolhas econômicas. E essas bolhas acabam explodindo quando o Banco Central tenta subir os juros. Isso aconteceu nos anos 2000, aconteceu em 2008, aconteceu aqui em 2020, isso segue acontecendo. Então eles dobraram a aposta e, além de baixar os juros, eles compraram ativos, salvaram os bancos e fizeram os programas que são chamados de quantitative easing, ou seja, imprimir dinheiro adoidado. Então foi isso que aconteceu aí a partir de 2008. Então temos vários marcos aí, o problema vem se acentuando e hoje em dia a gente tem algumas alternativas aí, pelo menos que o mercado está vendo como alternativa, né? Lembrando, não é uma dica de investimentos, mas a gente está percebendo aí o mercado migrando para o ouro e para o Bitcoin como alternativa ao sistema fiduciário que está colapsando. Então o ouro está próximo da sua máxima histórica e o Bitcoin também está próximo da sua máxima histórica, só que o Bitcoin vem ganhando aí uma adoção cada vez mais rápida aí por parte do mercado. Inclusive temos, por exemplo, o ETF aí de Bitcoin da BlackRock, que se torna o ETF mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares. E a BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, se não a maior, então todo mundo está olhando para isso, a adoção institucional vem crescendo. E aqui o primeiro fator importante, que é a questão da dívida e da adoção institucional. Então, os Estados Unidos está aí com uma dívida cada vez maior, já passa de 36 trilhões de dólares e esse problema da dívida acontece no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, e, enfim, no Oriente também. Então é um problema global, o problema da dívida. E o sistema fiduciário atual está lastreado na dívida. Então existem basicamente dois cenários. Um colapso mais abrupto,
que talvez é o cenário base aí de vários economistas austríacos, porque entendendo aí os problemas, a gente consegue entender que eventualmente esse problema vai estourar. A gente não sabe quando, tem até a piada de que os economistas austríacos conseguiram prever 10 das últimas 3 crises, né? Mas é claro, porque eles conseguem observar aí os problemas do sistema, só que não tem como prever o futuro, pode demorar muito mais do que a gente espera. E caso o sistema tente amortizar, digamos assim, o problema, o que eu acho que poderia acontecer, que é inclusive uma hipótese já discutida já faz tempo, certo? Que é a questão de reduzir a dívida. Só que como que eles podem reduzir a dívida? Eles não podem pagar a dívida se o valor dessa dívida, o valor real, continuar aí crescendo e cada vez maior, que é o que está acontecendo hoje. Mas eles podem pagar a dívida se eles desvalorizarem a moeda. Então, por exemplo, o dólar aqui já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. Se o poder de compra do dólar cair pela metade, ou seja, digamos aí que eles aumentem a base monetária e o valor do dólar caiu pela metade, então a dívida que está valendo um pouco mais de 36 trilhões de dólares vai valer a metade. Certo? Então ele vai ficar mais fácil pagar a dívida, mas é claro que na verdade quem vai estar pagando a dívida para valer vai ser a população aí, porque vai estar sofrendo com a inflação. Políticos e burocratas mais próximos aí da impressora se beneficiam do efeito Cantillon. Então eu acredito que isso daí vai ser aí ou pode ser um barril de pólvora para a desvalorização da moeda e, consequentemente, a valorização de ativos reais. O que são os ativos reais? Então, o ouro e o Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin ele foi criado aí em um contexto onde as políticas de quantitative easing e os bancos estavam sendo salvos aí pelo Banco Central dos Estados Unidos. Então foi criado em um contexto de expansão da base monetária, manipulação de juros e juros zero. E se isso acontecer aí de forma cada vez mais acentuada, para tentar diluir o efeito e o problema da dívida, para que essa dívida não se torne totalmente insustentável e a confiança no sistema fiduciário colapse, ou basicamente para varrer o problema aí para baixo do tapete, isso pode fazer com que esses ativos como o Bitcoin, que é uma alternativa para esse sistema, comece a se valorizar ou continue se valorizando de forma inclusive exponencial. Porque é o seguinte, se a gente observar aqui os maiores ativos do mundo, a gente vê que o Bitcoin está em 7º lugar, deixa eu atualizar aqui, 7º lugar para o Bitcoin, 2,3 trilhões de dólares, ainda precisa fazer vezes 10 para chegar no market cap do ouro e ainda pode se valorizar muito mais do que isso. Mas do ponto de vista aí da adoção, existe um limite da adoção, tem um número máximo aí de pessoas no planeta e por aí vai, mas em relação à desvalorização da moeda, não há limite para isso. Então a gente pode ver algo parecido talvez com o que aconteceu, digamos, aí na República de Weimar, por exemplo. Então a gente viu o ouro com uma supervalorização aqui. E por que isso aconteceu? Porque o ouro é um ativo volátil, especulativo e tal? Não, porque a moeda fiduciária da Alemanha na época da República de Weimar colapsou. E se as moedas fiduciárias aqui, como o dólar, como o real, como o euro, também colapsarem, lembrando que aqui a gente fala sobre o dólar, porque o dólar é o cara que manda no mundo. Mas, na verdade, o problema das moedas fiduciárias como o real aí são ainda maiores. Se a gente observar o comportamento do real em relação ao dólar ao longo do tempo, olhando para um horizonte de tempo um pouco maior, a gente vê que o dólar vem se valorizando em relação ao real. Então a gente fala do problema do dólar, mas talvez o dólar seja uma das últimas moedas fiduciárias a de fato colapsar, e eles podem fazer esse colapso mais lento, gradual e, digamos assim, se isentar um pouco da culpa, diluindo a dívida e desvalorizando o dólar, desvalorizando a moeda. Porque muitas pessoas, inclusive, não entendem o que é a inflação real, que é a expansão na base monetária. Eles vão no supermercado, vão abastecer o carro, eles veem que as coisas estão ficando mais caras, mas eles culpam quem está ali imediatamente na frente deles. Então eles culpam, de repente, o supermercado, a ganância dos empresários, enquanto que, na verdade, a inflação é uma questão monetária, é impressão de dinheiro por parte do Banco Central. Então, claro que políticos e burocratas conseguem atrapalhar muito a nossa vida, com impostos altos conseguem prejudicar muito o nosso poder de compra, mas a questão talvez seja ainda mais estrutural e ainda mais intrínseca ao sistema político vigente, digamos assim. Então, de fato, se os Estados Unidos seguir por essa linha de desvalorizar a dívida, desvalorizar o real, que já está, o real não, o dólar, o que já está acontecendo, na verdade, isso pode fazer com que o poder de compra da moeda diminua, e esse dinheiro novo que está sendo criado pode fluir para vários locais, dentre eles o Bitcoin, porque é muito
interessante aqui, por exemplo, no caso das políticas de quantitative easing, a gente vê a base monetária dos Estados Unidos explodindo aqui. Então, de fato, isso aconteceu, mas os preços aumentaram, mas não aumentaram tanto quanto a expansão da base monetária. E por que isso acontece? Porque o dinheiro ele flui de forma heterogênea para a economia, ou seja, ele não flui para todos os lugares ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, se a base monetária aqui faz vezes 5, não significa que o preço do arroz vai fazer vezes 5, embora isso possa acontecer no longo prazo também, mas no curto prazo, médio prazo, pelo menos a consequência mais imediata aqui, deixa eu pegar o SP500, é exatamente isso daqui. Então aqui o fundo da crise de 2008, e se a gente observar aqui até hoje, então temos mais de 800% de valorização em dólar do SP500, que é o principal índice. Então esse dinheiro novo que foi criado, ele fluiu muito aí, inclusive por conta das taxas de juros manipuladas, baixas, para os ativos escassos, como aqui o mercado acionário nos Estados Unidos, então a bolsa SP500, como o ouro também, que se valorizou bastante aí nos últimos anos, então a gente tem o topo histórico aí do ouro, e o Bitcoin principalmente, que se valorizou, enfim, esse gráfico aqui vai até 2016, mais de 25.000% de valorização em dólar aí para o preço do Bitcoin. Então é isso, eu acho que isso pode ser um trigger para a valorização de vários ativos escassos. É claro que um colapso mais abrupto iria causar a queda desses ativos, a queda de preço nesses ativos, mas uma desvalorização constante das moedas fiduciárias e talvez aumentando poderia ser um fator bastante interessante para a valorização do preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin. Além disso, alinhado aí com a questão da adoção institucional, a gente tem dentre os maiores detentores de Bitcoin o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então eles podem a qualquer momento começar aí ou intensificar uma corrida para o ouro digital, o Bitcoin, e começar a imprimir dinheiro então para fazer duas coisas: valorizar a dívida, salvar um pouco o sistema e adquirir aí a base do que talvez seja um novo sistema financeiro global, o Bitcoin, causando uma corrida aí com impressão de dinheiro, desvalorização das moedas fiduciárias e migração desse novo dinheiro criado para o Bitcoin. Enfim, eu quero saber o que vocês acham, se é uma teoria muito maluca e que não faz sentido, ou se de fato essa teoria faz sentido e é uma hipótese, um cenário provável aí para o futuro. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e clicar no hype aqui também. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã, né, nos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até mais.